Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados às práticas corporais de Educação Física. E aí, nessa unidade, a gente está percebendo várias possibilidades em relação ao brincar, ao jogar, em relação às questões dos brinquedos, que a gente já viu na aula passada, os brinquedos populares do Nordeste, possibilidades de brincadeiras, certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre uma outra temática de jogos e brincadeiras, que são os jogos sensoriais. Mas aí, o que seriam esses jogos sensoriais? Então, dentro dessa perspectiva da nossa aula, a gente vai entender o que são esses jogos, quais são os benefícios, quais são as características e pelo termo sensorial, você já deve ter entendido que é relacionado aos sentidos do nosso corpo. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada sentido do nosso corpo e uma brincadeirinha a cada sentido que a gente for falando. Então, gente, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos começar a nossa aula de hoje. E aí, como a gente sempre vem ressaltando, primeiramente a gente trabalha o conceito, para a gente saber o que é esse tipo de jogo, a gente saber defini-lo, tá certo? Então, o que seriam os jogos sensoriais? Os jogos sensoriais são aquelas atividades que trabalham com um ou mais sentidos do nosso corpo, sejam eles o tato, a audição, a visão, o paladar e o olfato. Esse jogo ele permite estimular a imaginação, desenvolver habilidades, interagir com o entorno e canalizar as frustrações. E isso favorecerá uma melhor compreensão do próprio corpo e propicia uma forma de se expressar. E aí, para a gente entender de forma geral, os jogos sensoriais ele tem essa função da gente trabalhar com mais de um sentido do nosso corpo. Então, as atividades dos jogos sensoriais ela pode combinar dois sentidos. Por exemplo, a brincadeira do cabra cega. Ali a gente está tampando um dos sentidos, que é a visão, mas aí a gente está tentando utilizar dois sentidos, que é a audição, certo? E o tato, que é para tentar tocar a pessoa com os olhos vendados. Então, veja, é uma combinação de sentidos do nosso corpo que vai cada vez mais refinar esses sentidos. Outra coisa, essas atividades ela vai começar a desenvolver algumas habilidades específicas do nosso corpo, certo? Que vai proporcionar melhorias em outras atividades que a gente já faz na vida cotidiana, tá certo? Então, ainda sobre os jogos sensoriais, eles promovem o aperfeiçoamento de habilidades como reconhecimento de forma, de tamanho e cor. Contribui também para o equilíbrio e o ritmo. Então, isso aí a gente vai pensar principalmente na questão relacionada ao tato, certo? E à visão, onde a gente vai estar definindo formas, certo? Que a gente está manipulando. Nós vamos definir cores, porque a gente está observando, certo? E também vamos definir tamanhos, porque a gente também está observando e também pegando. Então, é importante porque a gente vai estar desenvolvendo habilidades como a nossa coordenação motora, certo? E também a nossa noção de espaço. Outra coisa, ele vai contribuir com o equilíbrio e o ritmo. Então, as atividades elas são bastante diversificadas. Elas são atividades realmente que vai trabalhar essa questão da expressividade do nosso corpo em relação a essas sensações que a gente vai sentindo durante a prática desses jogos. E aí, quais são as características relacionadas aos jogos sensoriais? Então vamos observar que eu citei aqui algumas características importantes. Eu até coloquei aqui para vocês do lado, na imagem, a brincadeira do cabra cega, tá certo? Que é uma brincadeira que vocês também podem desenvolver aí na casa de vocês, ou na escola, ou em algum espaço livre com os colegas, tá certo? Então, sobre as características dos jogos sensoriais, melhora a compreensão cognitiva, melhora a linguagem, reforça a coordenação motora fina, estimula a habilidade social e emocional e desenvolve a imaginação e a criatividade. Então vejam quantas coisas legais esses jogos eles vão desenvolver
na nossa participação em relação a eles. Principalmente essa questão de desenvolver a habilidade social, essa questão de se relacionar com o outro, de jogar com o outro, de fazer com o outro, certo? E aí a gente também vai estar desenvolvendo as nossas questões emocionais, certo? Já que a gente está falando de questões de sentidos, também a gente tem que trabalhar essa questão dos sentimentos em relação àquela atividade, o que foi que ela proporcionou de bem-estar para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E aí essa questão também da imaginação e a criatividade, certo? Porque a gente vai traçar estratégias para tentar ganhar aquele jogo, mas aí a gente vai desenvolver a questão da imaginação, porque quando a gente vai, por exemplo, vem dado e tem um jogo que a gente tem que adivinhar um alimento, então a gente tem que imaginar como ele é para que a gente possa responder, para ver se a gente acerta ou se a gente erra. Isso a gente vai ver em algumas brincadeiras lá na frente. E qual é a importância desses jogos sensoriais? A gente viu que as características dele já nos trazem benefícios, então a gente vai entender que ele realmente traz uma importância principalmente para o nosso desenvolvimento. E aí, as explorações sensoriais, a partir dos jogos, permitem que as crianças busquem se conhecer e perceber o mundo ao seu redor de diferentes formas. Então, como eu falei, quando vocês participam aí dessas brincadeiras sensoriais, seja em casa ou na escola, vocês vão estar conseguindo perceber a realidade em que vocês estão inseridos, mas também vocês vão compreender o mundo que vocês estão inseridos pela diversidade de coisas e de formas que a gente pode senti-lo, não é verdade? Onde tem coisas que a gente toca, a gente sente, tem sensações diferentes, dependendo se é uma coisa mais áspera ou uma coisa mais pontiaguda. Dependendo da situação, a gente percebe o mundo a partir do sentido do olfato, quando a gente sente o cheiro de algo muito bom, ou quando a gente sente um cheiro ruim, não é verdade? Quando a gente, usando a visão, a gente consegue perceber as cores, as formas, os lugares. Então, esses jogos, eles são importantes para que a gente tenha essa percepção, certo? E aí, elas se descobrem, se aceitam e gostam de si, no entorno, e ainda fortalecem os vínculos. Então, é um jogo que vai também proporcionar um conhecimento do próprio corpo, dos limites do próprio corpo, as sensações que o corpo vai realizar de acordo com algo que vai estar sendo proposto à sua frente. Tá certo? Então a gente tem que perceber isso, que os jogos sensoriais, ele vai favorecer principalmente o desenvolvimento do nosso corpo e dos sentidos que compõem ele. E aí, quais são os sentidos? Eu já tinha ressaltado lá no começo, mas aí eu trouxe ilustrando para vocês, bem grandão aí para vocês verem. Nós temos os sentidos da audição, olfato, tato, paladar e visão. Então, cada um tem uma importância na nossa vida, tá certo? E como foi falado, vai favorecer a um conhecimento melhor do mundo em que vivemos. Então vamos começar pela audição. Então, o órgão responsável pela audição é o nosso ouvido. Então, é por ele que vai passar todos os sons, certo? Que a gente tem durante a nossa vida aí cotidiana. Então, a audição é um sentido muito valioso que permite a nós captarmos as ondas sonoras e, consequentemente, ouvirmos tudo à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha. Então, a gente tem que entender isso, que é por onde vai passar todos os sons, seja um zumbido de uma abelha, de uma mosca, ou seja uma música que a gente gosta, certo? Ou seja quando a nossa mãe ou o nosso pai nos chama. Então, é muito importante, porque a gente vai estar ali escutando as informações que alguém está passando para a gente, ok? E aí, como brincadeira em relação da audição, certo? Eu trouxe para vocês a seguinte brincadeira. Que som é esse? Então, como é essa brincadeira? Você pode fazer ela em casa usando vários objetos. Então, pode usar uma folha de papel, pode usar um chocalho, pode utilizar papel alumínio. Vocês podem utilizar também um apito, um zíper, certo? Uma tampa da panela com a colher batendo. E aí, como é que vai acontecer essa brincadeira? Vocês vão fechar os olhos, certo?
e o papai ou a mamãe de vocês, ou alguém que esteja brincando com vocês, vai escolher um desses objetos e pertinho do ouvido de vocês vai fazer o barulho para vocês tentarem adivinhar que objeto é esse, que som é aquele, tá certo? Então vê que legal. Depois a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode misturar dois tipos de sons para a gente tentar desenvolver essa questão aí de percepção de vários sons, certo? Então é uma brincadeira que vocês podem fazer em casa, utilizando tudo aquilo que tem em casa aí, os objetos que foram citados, mas são brincadeiras que vão estimular principalmente o sentido da nossa audição. O próximo sentido é o sentido da visão. Então, qual é o órgão principal para essa desenvolvimento da visão? São os nossos olhos, certo? Então, a visão é um dos 5 sentidos e os olhos são os órgãos responsáveis por esse sentido tão importante para os animais. A visão é um dos órgãos dos sentidos e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Os olhos, como foi falado, são responsáveis pela visão, então é a partir dele que a gente consegue observar tudo que está à nossa volta, seja os formatos, seja as cores, seja os objetos, e a gente consegue observando, consegue dizer o que é aquilo, certo? E aí a gente vai ver qual é a brincadeira que a gente pode se relacionar com o sentido da visão. Eu trouxe a brincadeira aqui, o jogo dos erros. E como é que é esse jogo? A gente vai colocar, tipo assim, uma situação. Vou colocar vários brinquedos numa mesa. E aí vocês vão observar, primeiramente, todos os brinquedos que estão na mesa. Em seguida, eu vou fechar o olho de vocês e aí eu vou tirar alguns desses objetos. Quando vocês voltarem novamente à visão, vocês vão ter que dizer quais eram os brinquedos que estavam faltando na mesa, já que vocês olharam antes. Mas, professor, mas aí a gente pode fazer modificação com outros objetos? Tipo, se só tinha brinquedo, colocou um objeto ali, pode. Vocês podem criar várias variações dessa brincadeira com os pais de vocês. E aí vocês vão estar estimulando a visão e a questão da memória, tá certo? Então é como se fosse um joguinho da memória aí para vocês fazerem. Então, pensar nessa possibilidade também de trabalhar a visão aí em casa, de uma forma divertida, tá certo? Outro sentido do nosso corpo é o tato. Então, o tato é o ato de pegar as coisas, a gente sentir tocando. Então, é o sentido responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, com a forma como sentimos o mundo em nossa volta. Diferente dos outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo o nosso corpo. Então, vê só, a gente quando fala do tato, a gente pensa logo nas nossas mãos, certo? Mas aí a gente consegue também sentir quando alguém toca no nosso braço, sentir quando alguém nos abraça, sentir quando a gente está tocando o chão descalço, se o chão está quente, se o chão está frio, não é verdade? Quando a gente pisa na areia, a gente sente aquela sensação da areia. Então, para a gente entender que o tato é um dos sentidos do corpo, que a gente está utilizando o corpo todo, porque a gente tem várias regiões do nosso corpo que a gente pode sentir, tá certo? Ao toque. E aí tem uma brincadeira também que a gente pode fazer utilizando o tato. E é uma brincadeira bastante legal e bastante simples que vocês podem fazer em casa. Então, como será essa brincadeira? É a brincadeira de catar grãos. E aí a gente vai estar desenvolvendo a nossa coordenação motora fina, porque a gente vai estar fazendo movimentos de pinça com o dedo para catar os grãos. E aí como é que a gente vai fazer? Vocês vão pegar em casa 3 vasilhinhas, certo? Como eu coloquei aqui na foto, 3 vasilhinhas. E aí 2 estão vazias e uma vasilha vai estar grãos de milho e feijão. E a gente pode misturar também outros grãos, como arroz, certo? Como floco de farinha, e por aí vai. E como é que vai ser? O objetivo é focar nesse movimento de pinça para tentar catar os grãos, tá certo? E aí vocês vão fazer da seguinte forma: a gente vai pensar em querer fazer pipoca, só que aí eu joguei todos os grãos misturados, certo? E aí dentro desses grãos misturados eu preciso com urgência do milho, senão a gente não consegue fazer a pipoca. Então vocês teriam 2 minutos para catar todos os grãos de milho no meio do feijão ali e separar os dois.
tanto numa vasilha quanto na outra. Então, é uma atividade também que vocês podem fazer aí com os pais de vocês em casa, com os coleguinhas, com os primos, tá certo? E ver aí quem consegue desenvolver mais rápido essa questão de separar os grãos, tá bom? Um outro sentido, que esse é muito importante, certo? Esse aí é o que a gente consegue sentir o sabor das coisas. E que sentido é esse, professor? O paladar. Então, o paladar ele é muito importante porque a gente consegue diferenciar o sabor dos alimentos. E com isso, eu trouxe aqui para vocês, na imagem, as partes da nossa língua. Isso mesmo. Cada partezinha da nossa língua, ela é responsável por desenvolver um sabor, certo? E aí, o paladar, ele é um sentido importante do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores. Além de sentir a textura dos alimentos ingeridos, a língua é o principal órgão desse sentido capaz de diferenciar os gostos: doce, salgado, amargo, azedo e umami. O gosto umami, ele promove o aumento da salivação e prolonga o sabor dos alimentos. Então, é um gosto que foi desenvolvido aí por algumas pessoas por conta de alguns aminoácidos, certo? Mas aí o que a gente consegue sentir, evidentemente, é o doce, o azedo, o amargo, o salgado, certo? Então, vamos observar aqui na imagem, certo? Na pontinha da língua, logo na frente, a gente consegue sentir a sensação do gosto doce. Ao lado da nossa língua, nas laterais, o azedo. Agora, bem na pontinha mesmo, pegando toda a parte de baixo da língua, certo? Toda a cobertura da língua do ladinho, a gente pode sentir o gosto salgado. E lá no fundo da nossa língua, a gente consegue sentir o gosto de amargo, certo? E aí, a língua como um todo, a gente sente o gosto umami, porque é a mistura de vários sabores. Tá certo? E aí, pensando também, qual a brincadeira que a gente pode utilizar usando o nosso paladar? Pois bem, a brincadeira é o seguinte: a gente vai escolher diversas frutas ou diversos tipos de comida que tiver em casa e a gente vai colocar em recipientes. A gente vai escolher pegar um paninho para amarrar o olho da pessoa e aí a gente vai escolher sempre algum alimento sem falar e dar para a pessoa degustar. E ela vai ter que adivinhar qual é o gosto daquela fruta ou daquele alimento. E dizer se ele é doce, se ele é azedo, se ele é amargo e dizer qual é o nome do alimento. Então a brincadeira é essa. Como vocês podem observar aqui na imagem, as crianças estão aí com os olhos vendados e tem as frutinhas. Então elas tinham que adivinhar qual era o gosto e qual era o nome daquela frutinha que eles estavam comendo. Tá certo? Então vocês também podem fazer essa brincadeira aí na casa de vocês. Tá certo? E por fim nós temos o olfato. E o olfato é o sentido responsável por sentir o cheiro das coisas, tá certo? Então é um dos 5 sentidos que apresenta como seu principal órgão o nariz. Comparado aos outros mamíferos, os seres humanos possuem um olfato pouco desenvolvido. As moléculas de cheiro entram com o ar pelo nariz e são percebidas pelas células olfativas. Então, a gente sente o cheiro das coisas quando a gente puxa a nossa respiração. Seja o cheiro de algum perfume, seja o cheiro de alguma comida, ou o cheiro da fumaça. Então, isso vai ser relativo ao ar que vai conduzir esse cheiro para o nosso nariz, e as células que tem no nosso nariz, elas vão adquirir essa informação. E tem brincadeira também para a gente fazer com o olfato, tá certo? E aí, com o olfato, a gente pode fazer a mesma coisa da brincadeira das frutas que a gente viu do paladar. Só que nesse caso a gente vai pegar diversas coisas que tem cheiro na nossa casa. E aí você tem que fazer essas brincadeiras sempre com a participação de um adulto, tá certo? Porque aí ele vai dar sempre o direcionamento do que vocês têm que fazer. E todos os cuidados cabíveis têm que ser tomados. Mas aí nessa brincadeira a gente pode utilizar vários cheiros que tem na nossa casa. Seja o cheiro de alguns temperos, seja o cheiro de algum perfume, certo? Seja algum cheiro de sabonete, de shampoo. E aí vocês vão fazer a mesma brincadeira. Que cheiro é esse? E vocês vão
vendar os olhos e as pessoas vão oferecer assim, algumas coisas para vocês. Vocês vão ter que sentir o cheiro e tentar adivinhar o que é aquele produto, tá certo? E aí a gente chega no nosso desafio da semana. Como eu trouxe para vocês essas informações de alguns jogos sensoriais que vocês podem fazer na casa de vocês, tá certo? Então vocês vão escolher um desses jogos que foi citado na nossa aula e vão fazer aí na casa de vocês como desafio dessa semana, tá certo? Como reflexão da semana eu coloco para vocês: não coloque limite nos seus sonhos, coloque apenas fé. Então, nada de se limitar. Então, coloca a fé e vai seguindo em frente que os sonhos vão se realizando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio da semana. Um beijo para vocês e até mais.